Jesus faz uma afirmação: quem crê em mim, crê no Pai. Quem vê a mim, não vê apenas a mim, mas sim aquele que me enviou. Jesus estava dizendo que as pessoas que o ouviam e o acreditavam nele, estavam não apenas acreditando nele, o homem Jesus, filho de Maria e José, e sim, estava acreditando no Deus Todo-Poderoso, o qual enviou seu Filho unigênito. E aquele que via Jesus não estava vendo apenas a Jesus, estava vendo a Deus Pai Todo-Poderoso. Então, creia quando você ouvir a palavra de Deus, creia quando você vê alguém pregando, mencionando a palavra de Deus, mencionando Jesus como Salvador. Porque Ele é o Salvador, Ele é o enviado de Deus. Por isso que Ele diz, crê em mim, crê em Deus, e vós terás uma morada nos céus. Queridos, eu quero que vocês entendam uma coisa, vendo esse vídeo. Jesus ele faz a afirmação, eu sou a luz que veio ao mundo, para que aqueles que andem em treva venham para a luz e não tropecem. Essas trevas que Jesus está falando, ele está se referindo ao pecado, ao homem que vive no pecado, porque o pecado ele cega o entendimento do homem. O pecado ele tira do homem a razão. E Jesus, quando ele se autodeclara, eu sou a luz que vim ao mundo, ele está dizendo que só através de Jesus o homem vai ter um entendimento do que é justo, do que é a justiça, do que é o juiz, do que é certo, do que é errado. Porque para nós seres humanos, o que é certo e o que é errado é relativo. Mas diante da verdade, diante da luz que é Jesus, o que é justo, o que é perfeito, o que é puro, isso sim é o que precisamos vivenciar, praticar no nosso dia a dia. E Jesus diz mais, ele sendo a luz do mundo, que ele não veio ao mundo para condenar o mundo, mas para salvar. Esta é uma verdade eterna. Jesus ele não veio ao mundo com o objetivo de condenar o mundo. Ele veio ao mundo com o propósito de salvar o mundo. Mas ele diz, aquele que crê na pregação dele, esse não será condenado. Mas aquele que não crê na pregação, esse coloca sobre si o juiz. Então não é Jesus que condena o homem, é o próprio homem quando não crê na palavra de Deus. Quando ele não segue a palavra de Deus, ele está colocando sobre si um juiz que o condenará no último dia. Mas aquele que crê na palavra de Deus, falada por Jesus, revelada por Jesus, e dando a orientação pelo Espírito Santo, esse não será condenado naquele último dia, porque ele creu na palavra, ele viveu a palavra, ele praticou, ele ensinou a palavra, ele foi um exemplo, assim como discípulo de Jesus. Então, quando as pessoas vierem para ti te apontando, dizendo quem é você para me julgar, você é homem falho. Sim, somos homens falhos e não julgamos a ninguém. Apenas nós falamos e ensinamos a palavra de Deus. E na palavra de Deus, Jesus está dizendo que é a palavra que julga o homem, é a palavra que condena o homem, é a palavra que salva o homem. Mas a vontade de Deus não é condenar ninguém.
e sim salvar para a vida eterna. Então, meus amados, tenha coragem de pregar a palavra, tenha coragem de viver a palavra, assim como Deus enviou a Jesus com o propósito de salvar o mundo, com o propósito de pregar essa palavra e passar por vários sofrimentos. Jesus também te envia a pregar essa palavra. Não tenha medo, seja corajoso, seja valente e vá até as pessoas e diga para elas, falem para elas do tamanho o amor de Deus por elas. Mas que elas precisam se arrependerem para ter direito à salvação, para ter o direito à vida eterna. Porque Deus ama a todos. Deus é bom para todos. Deus cuida de todos. Mas a vida eterna só tem direito aquele que confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador e viver segundo a vontade de Deus revelada pela palavra.